castelo forte é o nosso Deus. Bom, nós vamos falar hoje, meus irmãos, sobre um outro atributo do ser de Deus. Nós estamos estudando, a pergunta número 7, que trata das perfeições do nosso Senhor, seguindo o nosso Catecismo Maior de Westminster. E nós temos falado, então, a respeito de quem Deus é. Quem é o nosso Deus? E nós já tratamos de alguns aspectos a respeito de Deus, Já tratamos de algumas perfeições do nosso Senhor. Começamos com a espiritualidade de Deus. Deus é espírito, então nós enfatizamos o aspecto incorpóreo de Deus, como sendo um Deus que não é como os homens, que tem corpo físico, por isso ele deve também ser adorado espiritualmente, em espírito e em verdade. Então, o Deus que é corpóreo é o Deus em Cristo, o Emanuel, que é o Deus conosco, o Deus que encarnou em Jesus Cristo. Este sim pôde ser visto pelas pessoas e hoje pode ser visto por nós a partir das Escrituras Sagradas. Depois nós vimos, por algumas quintas-feiras, o aspecto da infinitude de Deus, que é o segundo tópico que é apresentado na resposta. Deus é espírito e depois em si e por si infinito em seu ser. Então nós tratamos da infinitude de Deus sob vários aspectos. O fato de Deus ser infinito faz com que ele também seja incompreensível. Nós não temos condições de compreendermos completamente a Deus. Nós só podemos conhecer a Deus até onde ele se revela a nós na palavra. Então, é o lugar onde nós podemos conhecer o nosso Deus, nas Escrituras. Mais do que isso, nós não temos condições de conhecê-lo, exatamente porque ele é infinito em seu ser. Mesmo nos céus, nós não teremos condições de saber quem Deus é completamente, porque ele é infinito em seu ser. Então, ele permanece infinito e incompreensível. Em relação a isso também, nós tratamos do aspecto da imensidão de Deus. Deus é imenso, no sentido de que ele ocupa todo o lugar. Se subo aos céus, ele está, se desço a minha cama no mais profundo abismo, ele está também. Então, não há lugar em que Deus não se faça presente inteiramente, completamente com o seu ser. Enfatizamos também o aspecto da eternidade de Deus. Deus eterno, e aí nós falamos em relação à questão do tempo. Se a infinitude quanto a imensidão tem a ver com o espaço, o fato de Deus estar em todo lugar, a eternidade tem a ver com o tempo. Deus, portanto, ele não está preso, limitado ao tempo cronológico, como nós somos limitados. Nós temos um dia de 24 horas que nos limita, Nós fomos convocados para estar aqui nesta noite às 20 horas. Então, nós temos um tempo que nos regula, que nos limita. Nós temos um tempo de vida, Então, nós contamos os nossos dias, 1 ano, 2 anos, 30 anos, 80 anos, nós contamos os nossos dias. Deus não conta os seus dias. Para Deus, um dia como 1000 anos como um dia, porque significa exatamente dizer que Deus não está preso à temporalidade humana. Nós sim, por isso que nós somos ansiosos, por isso que nós temos pressa com relação às coisas, por isso que muitas vezes nós não entendemos a razão por que a ação de Deus, entre aspas, demora, porque as respostas às nossas orações demoram na nossa perspectiva, mas porque Deus não está preso ao nosso tempo. Abraão, com 100 anos, Sara com 95, 90 anos, depois foi dar à luz ao filho da promessa, já com 100 anos de idade. Então, para Deus o tempo não é limite, o tempo não restringe o poder de Deus, ele faz quando quer, no tempo dele. Então, isso significa Deus sendo eterno, e ele permanecerá eterno. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Nós vimos lá no Salmo 90. E hoje, meus irmãos, nós vamos tratar de um outro atributo de Deus, que é o aspecto da imutabilidade de Deus. Deus, ele é imutável em seu ser. E eu quero, então, nos trazer algum tipo de dúvida em relação
a este ponto da imutabilidade de Deus. Eu quero convidar os irmãos para abrirmos no Salmo 102. Nesse Salmo 102, eu vou citar alguns textos, alguns versículos, que tratam deste aspecto da permanência de Deus e de seu plano, ou, em outras palavras, da imutabilidade do Senhor nosso Deus. Então, o Salmo 102 é um salmo bastante relevante em relação a esse tópico. Os irmãos podem, inclusive, depois deste estudo, lerem em outro momento este salmo, relerem, na verdade, este salmo, para que possam perceber aí algumas destas expressões que aparecem no salmo e que apontam para esta diferença entre a imutabilidade de Deus e de seu plano, dos seus decretos, bem como da nossa mutabilidade. Então, o que o texto bíblico vai mostrar é o contraste, a diferença que existe entre Deus e nós. Deus, ele é imutável em seu ser e suas perfeições, ele não muda, ele permanece o mesmo. Não somente ele, mas também o seu plano, o seu decreto. Deus ele não escreve a sua história à medida que os homens vão tomando as suas decisões. A história de Deus ela já está escrita, pré-determinada. Lembra do Salmo 139, né? Todos os meus dias foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Quando Jesus é crucificado pelos judeus e Pedro depois faz o sermão em Atos, depois da ascensão de Jesus Cristo, quando os apóstolos começam o seu ministério, Pedro também diz, vocês crucificaram Jesus conforme pré-determinado. Vocês seguiram a pré-determinação, ou, na palavra de um bom presbiteriano reformado, a predestinação. Então, Deus destina antecipadamente todas as coisas que acontecem. Então, predestinação, embora muitas vezes nós entendamos somente no aspecto de salvação, mas do ponto de vista geral e mais amplo, a predestinação é mais do que somente a salvação. Infelizmente, nós somos acusados de defendermos esta doutrina só no plano da salvação, mas é mais do que isso. Na verdade, nós defendemos a predestinação não só da salvação, mas de todos os nossos atos. Então, quando nós formos estudar acerca do modo como Deus cumpre os seus decretos e as obras da providência de Deus, nós vamos falar bastante sobre isso, sobre o fato de que Deus ele decretou e ele executa os seus planos decretados a partir dos atos da providência. E estes atos, então, eles são pré-determinados. Eles estão escritos por Deus e nós então, estamos vivendo estes planos de Deus já determinados antecipadamente. Então, isso é que significa afirmar a imutabilidade de Deus. Deus não muda, ele é o mesmo, sempre foi o mesmo. Não houve um tempo em que Deus ele mudou a sua opinião, ele mudou a sua ideia. Uma certa vez, eu me lembro que certa vez um professor que se tornou bastante conhecido no Brasil, ele foi pastor presbiteriano durante 3 anos na cidade de Lavras, e depois ele apostatou-se da fé cristã e se tornou um professor de bastante renome, professor da Unicamp, e espalhou aí, tem vários livros publicados, que foi o Rubem Alves. O Rubem Alves é muito lido pelo pessoal que estuda pedagogia. Ele, certa vez, foi convidado por um pastor presbiteriano de uma igreja bastante liberal. Este pastor, inclusive, depois até saiu da igreja presbiteriana, foi para uma outra igreja e faleceu depois também de um tempo, assim como Rubem Alves também, faleceu. E nessa palestra, ele disse o seguinte, que Deus ele estava muito sozinho, muito solitário, e isso o incomodava, e ele precisava, então, passar por experiências emocionantes, por assim dizer, experiências diferentes. Então, ele se tornou homem, porque, tornando-se homem, Deus seria capaz de experimentar os prazeres que são os prazeres humanos,
E aí eu me lembro muito bem da frase que ele pronunciou. Ele disse assim: ser homem é muito melhor do que ser Deus. Né? E aí ele afirmou isso dizendo o seguinte, que a nossa humanidade ela nos permite passar por esta mutabilidade. Nós somos mutáveis, né? A gente tem sentimentos diferentes, a gente vive emoções distintas. Uma hora você está triste, outra hora você está alegre, uma hora você está com raiva, outra hora você está calmo, né? Pacífico. Então, a humanidade ela nos permite essa tensão de emoções, e é isso que alimenta a vida, né? Vamos dizer assim. Então, Deus não tem essa alteração de paixões, né? Então, Deus não, quando Deus se ira em relação ao pecado, por exemplo, e ao pecador, ele, ao irar-se, ele não deixa de vivenciar os seus outros atributos. Nós não. Por exemplo, geralmente, quando nós ficamos com raiva de alguma coisa, a nossa raiva bloqueia a nossa razão, a nossa reflexão. Então, é por isso que pessoas, às vezes, agridem outras ali, de estupim curto, e às vezes fala uma coisa errada, ou mesmo agride fisicamente, e depois a pessoa se arrepende, né? Chora, se arrepende, volta atrás. Oh, desculpa aí, Ronaldo, eu não queria falar isso com você. Né? Quer dizer, porque nós somos assim, Deus não. Quando Cristo ele foi lá e chicoteou os vendedores do templo, ele não perdeu a sua razão, ele não perdeu o controle de sua emoção. Quer dizer, a ira de Jesus Cristo não foi uma ira pecaminosa, não foi uma explosão de raiva, entendeu? Como nós temos. Digamos assim, foi uma ira medida, uma ira previsível, uma ira manifestada dentro exatamente do caráter, do aspecto, da perfeição da ira de Deus. Então, em Deus não há essa variação de emoções. Ele não fica triste uma hora, alegre outra hora. Porque dá essa impressão para a gente, não dá? Então, por exemplo, quando Paulo fala lá, não entristeçais o Espírito de Cristo, dá a impressão de que o Espírito está muito alegre, aqui, quando o culto está bonito e tal, ele está alegre. Aí alguém faz alguma coisa errada no culto, o Espírito fica deprimido. Oh, por que o seu Edson foi fazer isso? Né? Dá essa impressão de que o ser de Deus ele se queda, né? Ele cai em tristeza. Não, não é isso. O texto não quer dizer isto. Não há essa variação de sentimentos, não há paixões em Deus, né? Porque todas as perfeições de Deus, eu já disse isso aos irmãos, mas eu tenho enfatizado, porque eu sei que é uma dificuldade que nós temos de entender isso, né? Por nossa causa, por nossa limitação, nós tomamos muito quem nós somos para entender quem Deus é. Então, nós acabamos espelhando Deus pelo que nós somos, né? Então, a gente acha que Deus tem o mesmo comportamento que nós temos, mas não é. Deus é perfeito nos seus atributos, então Ele não varia. Não tem um momento em que Deus está alegre e um momento em que Deus está triste, um momento em que Deus está irado e um momento em que Ele é amor. Não, Ele é amor ao mesmo tempo em que Ele manifesta a sua ira, ao mesmo tempo em que Ele é bondoso, ao mesmo tempo em que Ele é misericordioso, ao mesmo tempo em que Ele é justo. Então, todas estas coisas estão ao mesmo tempo, no mesmo lugar e com a mesma intensidade. Não há variação, né, em Deus, não há paixões em Deus. Então, esse é um ponto importante, porque é isto que justifica a ideia de imutabilidade. Deus não muda, exatamente pelo fato de que Ele é um ser completo, perfeito, e implica exatamente esta perfeição de ser sempre o mesmo em tudo aquilo que Ele é. E aí o Salmo 102, como eu havia pedido aos irmãos para abrirem, nós não vamos ler todo o Salmo, não, mas eu vou citar alguns trechos para mostrar exatamente esta diferença entre nós, que somos mutáveis, variáveis, e Deus que é imutável. Aliás, eu não sei se na Bíblia dos irmãos aí, não, acho que não, porque aqui o texto, o título no meu comentário aqui da Bíblia da Herança Reformada, no comentário que o editor faz, né, ele coloca o seguinte resumo para o Salmo, ele diz assim: o salmista
reclama de suas aflições e coloca a sua esperança no caráter imutável de Deus, né? Então, o próprio editor aqui, ao fazer os comentários a respeito do Salmo, ele destaca esta ideia da nossa esperança estar posta no caráter imutável de Deus, né? E aí, por exemplo, vamos ver aqui alguns exemplos. No versículo 3, por exemplo, né? Ele diz assim, vamos ler aí o versículo 3, porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Então, o salmista já começa mostrando a respeito de si, a respeito do ser humano. O ser humano, ele é como fumaça, né? Os nossos dias são como fumaça, eles se desvanecem. Por mais que nós vivamos muitos anos, como alguns poucos vivem, né? Chegam a 100 anos ou próximo disso, é fumaça, porque, de todo modo, em algum momento, esta pessoa deixará de existir neste mundo material. Os nossos dias, eles são contados, e eles são rapidamente vivenciados, né? Versículo 11, vamos ler? Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Então, o salmista está pondo aí, o ser humano, ele é mutável, ele é degenerável, ele passa por um processo de corrupção, de perda. Então, eu costumo até brincar, né, quando as pessoas falam assim, vivendo e aprendendo, né, pastor? Eu falo, não, morrendo e aprendendo, né? Porque, na verdade, a gente já nasce no processo de morte, né? Porque quando você nasce, você tem os seus dias contados, né? Claro que é uma brincadeira, né, porque todos nós vivemos para Cristo, né? Mas é no sentido de que nós temos um fim. Todos nós temos um fim nesse mundo, né, nessa terra. Então, por quê? Porque os nossos dias são como neblina, né? Diz Tiago lá também na sua carta. Por isso nós não deveríamos dizer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu devo dizer, se Deus quiser, eu farei isso. Porque nós somos como neblina, os nossos pensamentos passam, né? Então, o Salmo quer mostrar, nós somos falíveis, corruptíveis, degeneráveis, nós murchamos como a relva, nós caímos como as flores que estão bonitas ali em determinado momento do dia ou da estação do ano, mas daqui a pouco elas vão cair, as suas pétalas, e vão morrer, porque nós somos assim, nós somos como sombra. A sombra, né, a ideia de que a sombra passa tão rápido, né? Às vezes você tem ali uma sombra e, de repente, o sol volta a nos aquecer. Então, assim são os nossos dias, como sombra, como relva, como fumaça, como ossos que estão sendo queimados na fornalha. Então, o salmista mostra aqui a temporalidade humana. O ser humano, ele é temporal, né? O ser humano, ele é falível, ele é mutável. Mas Deus, ao contrário disso, é um Deus que permanece. Veja o versículo 12, vamos ler o versículo 12 juntos. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Então, veja bem, o salmista aqui, ele usa, né, tu, porém, porque o porém aí é um contraste entre o que nós somos, do versículo 1 até o versículo 11, ele está falando a respeito exatamente da nossa vida passageira, né, da nossa vida temporal, mas Deus não. Tu, porém, tu, ao contrário de nós, Senhor, o Senhor permanece para sempre. Então, aqui a gente percebe a ideia da permanência de Deus. E essa permanência, ela tem a ver, meus irmãos, exatamente com a ideia de eternidade e de imutabilidade. Por isso, alguns teólogos chegam a associar esses dois atributos, né? O fato de Deus ser eterno em seu ser, faz de Deus também imutável, porque a eternidade tem a ver com esta perseverança de existir sempre do mesmo modo. Por isso, os termos hebraicos que são usados, né? Por exemplo, como de geração em geração. Esta é uma expressão hebraica que designa esta permanência do caráter de Deus em todo o tempo. Então, em 1500, Deus era como é agora, em 2023. Se nós chegarmos a 2100, 2500, a humanidade chegar até lá, Deus será o mesmo que era no ano 1º.
Deus será o mesmo que era 700 anos antes de Cristo, lá na época de Isaías. Deus será o mesmo do que 3.000 anos antes de Cristo. Então, Deus não muda. Deus é de geração em geração. Em cada geração, Deus permanece Deus. Ele é o Deus completo em suas perfeições. Ele não varia. E é esse atributo da imutabilidade que dá ao salmista a segurança de clamar a Deus em razão dos seus pecados e pedir a Deus a aplicação da justiça contra os inimigos. É exatamente o fato de Deus não mudar que faz com que o salmista peça a Ele, ore a Ele, para que Ele permaneça como sendo Deus em todo o tempo, punindo os injustos, os ímpios e, ao mesmo tempo, atendendo às orações dos justos. Vamos ver, por exemplo, lá no finalzinho do Salmo, no versículo 25. Vamos ler o 25 ao 27. Vamos ler juntos aí, 25 a 27. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Olha que interessante, né? Então, claramente o salmista diz, olha, o que é criado passa por mudança. Então, lá em tempos remotos, né, que nós poderíamos interpretar aqui também como no princípio, o Senhor lançou os fundamentos da terra, Ele criou o universo. E aqui terra e céu simbolizam exatamente o universo todo, né? Tanto a parte física quanto a parte não física que nós não conhecemos, né? As galáxias, o universo como um todo. Tudo isso é obra da mão de Deus, e tudo isso, diz o salmista, perecerá. A criação perece, por isso as estrelas caem, né? Estrelas cadentes, estrelas deixam de existir, deixam de brilhar, as pessoas passam, né? Qualquer obra da criação, ela se desvanece, ela acaba, os rios secam, né? As montanhas, elas se transtornam em alguns momentos, vulcões, terremotos, toda a criação ela está sujeita à mudança. Mas Deus não, o salmista diz, tu permaneces. As outras coisas envelhecerão, como uma veste, né? Como roupa. Deus mudará essas coisas e elas serão mudadas. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os irmãos percebem, então, essa relação entre eternidade e imutabilidade? Então, quando o salmista diz, os teus anos jamais terão fim, é porque Deus é eterno. Ele não passa pela temporalidade humana. E quando ele diz que ele é sempre o mesmo, ele está dizendo, o Senhor é imutável, o Senhor é sempre o mesmo. O que significa dizer que as perfeições de Deus, elas são sempre todas em todo lugar. Como eu disse, Deus não age mais ou menos, Ele sempre é todo, em todo o tempo. Fica interessante, irmãos, que quando a gente imagina vamos pensar assim, numa fumaça, por exemplo, que era uma maneira de Deus, uma nuvem, né? Que era uma maneira de Deus se manifestar no Antigo Testamento. Uma nuvem, geralmente ela tem um núcleo ali, que é um núcleo mais carregado, e ela vai se tornando mais fininha, né, nas extremidades, e aí até ela desaparecer, né? Geralmente a nuvem é assim, a nuvem não cobre todo o céu, né? Tem uma nuvem, tem uma parte pesada ali carregada, e depois ela fica fininha. Às vezes nós achamos que Deus é assim também. É como se, por exemplo, aqui entre nós tivesse só um braço de Deus, né? E o corpo de Deus estivesse mais para baixo ali na outra igreja, né? E aí o pé lá atrás, a cabeça no outro canto. A gente imagina como um corpo, mas por isso é importante nós entendermos a espiritualidade. Porque quando nós afirmamos isso, nós estamos dizendo que Deus ele não se parte, Ele não se fragmenta. Então Deus está todo aqui, como Ele está todo ali, como Ele está todo lá.
Ele não é fragmentado, entende? Não há partes de Deus. Deus só tem uma parte aqui, só tem um dedo aqui. Não. Deus está em todo lugar, em todo o tempo, de maneira espiritual, né? Então, isso, pensar dessa forma, nos ajuda a entender o que exatamente significa a presença de Deus conosco. Então, se ele é assim, todo em todo o tempo, naturalmente, o salmista afirma, ele é sempre o mesmo. E por isso nós precisamos entender o que o versículo 28 aí afirma, quando o salmista termina o salmo dizendo assim: os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Por quê? Porque exatamente esta certeza da imutabilidade de Deus dá ao salmista e a todos nós crentes, na promessa do Deus que não muda, de que nós, os seus filhos, habitaremos seguros com Ele na eternidade, para todo sempre, diante dEle, diante de ti. Então, o povo de Deus, que é chamado para ser povo de Deus diante dEle, não terás outros deuses diante de mim, é o Deus que permanecerá diante dEle sempre. Nós estávamos diante de Deus ao sermos chamados, ao sermos eleitos, nós estamos diante de Deus nesse mundo ao aceitarmos Jesus Cristo como nosso Senhor, e nós permaneceremos diante dele na eternidade. Então, por isso, e toda esta história da redenção, ela só faz sentido para nós se nós crermos na imutabilidade, não é? Porque se nós acharmos em algum momento que Deus mudou de ideia, nós corremos o sério risco de perdermos o que nós cremos até hoje. Se Deus muda de ideia, em algum momento, Ele pode mudar de ideia em relação a nós, por exemplo, em relação ao seu plano redentor. Então, é por isso que nós afirmamos que Deus não muda, e por isso nós cremos exatamente nesta ideia, né, bíblica da imutabilidade. Vamos ver alguns outros textos aqui, como, por exemplo, Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Malaquias 3, 6. Vamos ler juntos? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Apesar, esse aqui é um contexto de juízo. Deus está julgando o povo pela maneira equivocada que o povo cultuava a Deus, né? No caso aqui, em relação às ofertas, em relação ao próprio culto, né, propriamente dito. E Deus está dizendo assim, olha, eu só não mato vocês de vez porque eu não mudo, né? O meu plano, ele permanece o mesmo. Merecer morrer, vocês merecem. Mas eu tenho um plano, e esse plano eu vou levar até o final, né? Então, eu não mudo. Então, eu vou seguir com o meu plano. Deus, Ele, portanto, Ele próprio afirma, né, por meio do profeta, eu, o Senhor, não mudo. Então, aqui a gente percebe uma declaração firme, bastante objetiva, notável até, né, desta imutabilidade de Deus. Deus, Ele é imutável, apesar das falhas do povo, né? Deus permanece fiel a si mesmo. Deus permanece fiel ao seu decreto, ao seu plano. Ele vai levar até o final aquilo que Ele estabeleceu desde o princípio do que Ele faria, né, em relação ao seu povo. E aqui, interessantemente, o pastor Joel Bick, ele até justifica, né, esse texto, quando ele diz o seguinte, que este texto de Malaquias ele é relacionado, né, ou nós podemos relacioná-lo, com o próprio texto de Êxodo 3, versículo 14, que é aquele texto no qual Deus se apresenta a Moisés, dizendo, eu sou, né? E aqui, quando Malaquias diz, eu, o Senhor, no original aparece aqui a expressão, porque eu sou o Senhor, né? E por isso não mudo. Então, é como se Deus estivesse reafirmando o seu nome próprio, do eu sou, do Yahvé, né? Do grande Senhor da aliança,
E por isso ele é o único aquele que tem sua existência própria, sua autoexistência soberana, e somente ele pode declarar algo sendo fiel a isso. Então Deus não mente, né, nas suas promessas, ele não mente no seu decreto. Como afirmou Calvino, né, Deus não muda exatamente porque ele é Deus. Né? O próprio caráter de Deus, né, o fato de ele ser quem é, de ele dizer-se eu sou, ali declarando a sua existência, a sua autoexistência, ele nunca dependeu de outro ser para ser quem ele é. Então, o fato de ele ser quem ele é já garante este aspecto da perfeição, da imutabilidade. Né? Então, Deus sendo mutável é uma contradição ao seu próprio ser. Se Deus mudasse de ideia, se Deus fosse variável, ele não seria Deus. Percebe? Porque imagine, algo perfeito, ele não tem perda, e a variação é perda ou ganho. Por exemplo, quando você varia o seu peso, ou você perde ou você ganha. Você modifica o seu status, né? Quando você ganha cor, mudou sua cor, né? Você tomou muito sol e ficou mais queimadinho. O que é isso? É uma variação. Você perdeu algo e ganhou algo. Né? Então, a vida humana ela é de perdas e ganhos. Deus não, porque Deus é perfeito. Deus não ganha alguma coisa. Ele nem perde nem ganha. Porque Ele é perfeito. A perfeição, ela implica totalidade. Então, Deus não carece de nada e nem tem excesso de nada. Ele é. Né? Por isso, Ele não pode variar. Ele não pode perder nem ganhar. Ele é sempre. Ele não pode se tornar mais santo, porque Ele é perfeitamente santo. E Ele não será menos justo, porque Ele é perfeitamente justo. Ele não pode aumentar o seu amor, porque Ele já é amor total. Então, isso precisa ficar muito claro para nós, né? Exatamente para a gente entender este aspecto de que Deus é infinito em seu ser e, por isso, as suas perfeições são também infinitas. O pastor Joel Bick cita aqui um teólogo bastante conhecido, Charles Hodge, em que o Hodge disse assim: como um ser infinito e absoluto, autoexistente e absolutamente independente, Deus é exaltado acima de todas as causas e mesmo acima da possibilidade de mudança. Então, Deus não pode mudar. Ele não pode mudar pelo aspecto do caráter, do seu próprio caráter, da sua própria perfeição. Então, esse é um aspecto, irmãos, que nós precisamos entender. Vamos ver aqui alguns textos também do Novo Testamento que vão nos mostrar a respeito do próprio Jesus, né? Eu vou citar alguns poucos textos aqui, mas apenas para nós relacionarmos, né, a pessoa de Jesus Cristo ao próprio Deus, o ser de Deus, porque Cristo sendo Deus, Cristo também é imutável, né, do ponto de vista da sua divindade. Cristo mudou em relação à sua humanidade? Sim, no aspecto, por exemplo, do seu corpo, né? Cristo cresceu, ele era um bebê e ele cresceu como nós crescemos, do ponto de vista do seu corpo, né? Então ele mudou, do ponto de vista humano, mas do ponto de vista das suas perfeições divinas, ele foi inalterável também, né? Ele permaneceu sempre o mesmo em todo o tempo, quando criança, quando adolescente, quando jovem, né? Até a sua morte, crucificação, ressurreição, a sua glorificação. Então, ele não perdeu a essência do seu ser. Há um puritano, que eu não me lembro agora o nome dele, eu não me lembro qual foi a citação, mas ele faz uma citação muito interessante, que ele diz o seguinte: assim como a nuvem, por algum momento, ela bloqueia a luz do sol, a humanidade de Jesus, em algum momento, ela bloqueava a sua divindade, mas a divindade permanecia lá, como o sol permanece lá, embora nós não sintamos naquele momento o calor do sol ou o brilho do sol. Então, a ideia é, as duas naturezas do Redentor, a divindade e a humanidade, eles estavam sempre presentes em Jesus,
Mas em algum momento nós víamos o brilho do sol, que é a sua divindade, noutros momentos nós víamos a sombra da sua humanidade, né? Então é essa a ideia, mas as duas coisas estavam lá. Então ele não deixou de ser Deus, mesmo manifestando temporariamente a sua natureza humana, né? Esse é um aspecto, quando a gente falar da cristologia, né, entrar em Cristo mesmo, nós vamos falar bastante sobre isso. Mas vamos ver, por exemplo, alguns textos aqui a respeito disto. Vamos começar com Lucas, capítulo 2, 52, para a gente destacar esse aspecto da humanidade. Jesus ele era mutável do ponto de vista humano, né, no seu corpo, porque ele assumiu a natureza humana. Então, naturalmente, ele não veio já com os seus 30 e poucos anos, ele veio como bebê, né? E assim como todo bebê, ele passou por todo o processo de crescimento. E o Evangelho afirma isso, né, com muita clareza. Lucas 2,52, o que diz aí? E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Está vendo? Então, o Evangelho aponta para este crescimento de Jesus, um crescimento que era um crescimento próprio de um ser humano, né? Jesus crescia também em conhecimento, ele crescia também em estatura, ele crescia também em relacionamento com as pessoas, diante de Deus e diante dos homens. Mas, naturalmente, como bebezinho dentro da barriga de Maria, ele já era Deus, né? Ali ele era Deus. Mas essa luz do sol, como eu disse aqui, usando esse irmão puritano, que eu me esqueci o nome, depois eu pesquiso novamente e trago aos irmãos, é como se a nuvem ali estivesse, né, bloqueando essa divindade temporariamente, para que a humanidade de Jesus fosse percebida por nós. Vamos ver João agora, João capítulo 8, João capítulo 8, versículo 58. João 8, 58. Aí é o próprio Jesus falando, né, a respeito de si. Vamos ver o que ele disse? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí, lembrando a instrução do pastor Gustavo aqui, né, no final de semana, quando Jesus diz eu em verdade, ele está dizendo assim diz o Senhor, né, que é o amém, é uma declaração solene, né, que só Deus pode fazer. Então, se só Deus pode fazer, a afirmação que vem em seguida é exatamente uma declaração do ser de Deus. E aí Jesus aqui, o que ele faz? Ele usa Êxodo 3,14, eu sou, Yahvé, que é a mesma expressão que Deus usou para identificar-se a Moisés, né? Diga para Faraó que eu sou, enviou você. E Jesus está dizendo, então esse que vocês estão procurando saber, sou eu sou. E aí ele usa o nome do próprio, o nome usado, né, para o próprio Deus, o Pai, como identificando a si próprio. E por isso, então, Jesus ele é identificado com todas as atribuições e as perfeições do Pai. Vamos ver agora dois textos que apontam para esse aspecto da imutabilidade. Vamos ver lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, vamos ver primeiramente capítulo 1, versículos 10 a 12. Hebreus 1, 10 a 12. Hebreus 1, 10 a 12. Aqui, o escritor aos Hebreus cita o Antigo Testamento, né? Ele cita exatamente o Salmo 102, que nós lemos aqui no início, aquele trecho final lá dos versículos 25 a 27. Tá? Então, olha que interessante, né? O Novo Testamento, ele traz o Antigo Testamento para fundamentar a imutabilidade de Jesus. Então, o Antigo Testamento, Salmo 102, é um salmo messiânico, um salmo que está apontando para a pessoa de Jesus Cristo, para o Messias. E aqui no Novo Testamento, então, ele é reafirmado como sendo aquele que havia sido dito sobre ele lá no Antigo Testamento. Vamos ler aí, Hebreus 1, 10 a 12. Ainda,
No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então, o texto está praticamente citado de maneira literal, né? Como nós lemos lá no Salmo 102, mas agora fazendo uma referência direta a Cristo, porque o capítulo 1 de Hebreus é um capítulo que apresenta a supremacia de Cristo em relação aos seres celestiais, aos anjos, né? Então, Cristo ele recebeu do Pai esta distinção, né, de ser colocado, feito homem, mas colocado como um ser acima, né, e com a prerrogativa maior do que os próprios anjos. E agora vamos ver, então, Hebreus 13, versículo 8, texto também muito conhecido nosso, né, que aponta também para a imutabilidade de Jesus Cristo. Hebreus 13, versículo 8. Vamos ler? Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Então, aqui claramente, né, o texto nos apresenta esta garantia da imutabilidade, da mediação de Jesus Cristo, o Senhor. Cristo ele não mudou, né, ele permanece sendo Deus em todo o momento da sua vida, né? Então, meus irmãos, esta é a parte em que eu gostaria, né, de reafirmar aqui com os irmãos este caráter da imutabilidade de Deus, conforme afirmado nas Escrituras Sagradas. Mas eu quero agora trazer para os irmãos aqui pelo menos 2 textos. Há alguns outros, mas eu acho que, em razão do tempo, eu não terei condições de tratar. Nós podemos fazer isso depois. Mas, como eu havia prometido no início, eu queria pegar aqui 2 exemplos de textos que aparecem nas Escrituras que podem nos confundir em relação à imutabilidade de Deus, que são textos que mencionam um arrependimento de Deus. Deus se arrependeu de algo que ele tenha feito ou tenha planejado. Então, eu quero primeiro lembrar os irmãos do texto de Gênesis 6. Os irmãos podem abrir, por favor. Gênesis 6, versículos 6 e 7. Este é um texto que muitas vezes confunde as pessoas em relação a esse tema. O que significa aqui esse arrependimento de Deus, né? Gênesis 6, 6 e 7. O versículo 5 diz que o Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado. Então, o próprio versículo 5 já nos dá uma suposta variação na percepção de Deus, porque o texto diz, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado, como se Deus não estivesse presente. E, de repente, pensa o seguinte, imagine que você deixa os seus filhos dentro de casa e vai ali embaixo comprar alguma coisa. Quando você volta, está tudo bagunçado, né? Essa é a impressão que o texto dá. É como se Deus tivesse se ausentado da criação, e aí, de repente, o Senhor viu, olha só, gente, onde é que o homem chegou? Ele viu que a maldade do homem tinha se avolumado. E aí, trouxe, então, um sentimento a Deus de que ele não deveria ter feito o que fez. Poxa, eu não podia ter deixado vocês sozinhos, podia ter pedido Dona Célia para olhar vocês, né? Porque sozinhos aqui em casa vocês fizeram bagunça. Então, a gente se arrepende. Essa é a ideia aparente do texto. Vamos ler aí os versículos 6 e 7? Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Olha só, então quando você lê o texto, você fala, não, Deus se arrepende.
Então, se Deus se arrepende, e ele se arrependeu de ter feito o homem, e o texto ainda diz mais, né? E o texto diz assim: e isso lhe pesou o coração. Quer dizer, Deus ficou chateado. Deus ficou chateado com isso, ele ficou triste, né? E nós acabamos de afirmar aqui que Deus não varia nas suas emoções, né? Para Deus não há paixões. Então, como explicar um texto como este? E aí eu vou já citar um outro texto que também aparece com esta mesma ideia. Vou pedir os irmãos para abrirem, porque eu já tento explicá-los de uma maneira só, né? Êxodo, capítulo 32. Êxodo 32, versículo o 12 e o 14. O 12 e o 14. Nesses dois versículos aparecem também a expressão de arrependimento de Deus. Êxodo 32, 12 e 14. Vamos ler aí o 12 e o 14? Por que hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Aqui é a oração de Moisés. Moisés está pedindo: Senhor, arrependa-te, Senhor. Volte atrás, mude, né, sua maneira de ver. E aí, olha só o 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Então, quando a gente lê textos assim, claramente a nossa cabeça pensa o quê? Deus mudou de ideia. Deus se arrependeu, né? Deus mudou de ideia. Mas aí, meus irmãos, afirmar isto, afirmar que Deus muda de ideia, como eu já disse anteriormente, seria totalmente incoerente ao ser de Deus. Porque se Deus varia suas emoções, varia seus decretos, suas percepções, né? E citando de novo lá Gênesis 6, quando diz que isso lhe pesou o coração, ou seja, além de Deus se sentir arrependido, isso também traria a ele uma espécie de fraqueza, né? De chateação, de decepção, de frustração em relação a toda a sua criação, né? Isso claramente nos traria uma ideia de um Deus fraco, né? De um Deus mutável, de um Deus que não é Deus de verdade. Então, como que a gente explica esse tipo de texto, ou esses tipos de textos? Há outros textos que nós poderíamos citar também, e eu posso fazer isso também no outro momento, na outra quinta-feira, mas esses dois aqui são suficientes para a gente começar a pensar sobre isso. A questão, meus irmãos, é a seguinte: esses textos, eles não estão falando do ser de Deus. Esses textos, eles estão falando do relacionamento de Deus com o seu povo. Como assim, pastor? Bom, os textos não querem afirmar que o caráter de Deus ele varia, que Deus, de fato, ele muda de ideia, ele se arrepende, ele errou em ter tomado uma decisão e então ele muda a sua decisão e vai para outro rumo. Olha, eu criei a humanidade, eu permiti que eles fizessem assim, mas eles fizeram diferente, então eu não deveria ter criado. Então, não é essa a interpretação. Existe uma corrente, irmãos, bastante perigosa dentro da teologia. Esta corrente ela ficou assim conhecida há alguns anos aqui no Brasil, mais especificamente acho que foi em 2001, 2002, quando teve aquele tsunami lá na Ásia. Os irmãos aqui talvez se lembrem dessa situação, muitas pessoas morreram. Essa teologia, ela ficou bastante conhecida por um pastor da Assembleia de Deus, Bethesda, em São Paulo, chamado Ricardo Gondim. O Ricardo Gondim, na época, ele
escreveu um texto na revista Ultimato, se não me engano, afirmando uma teologia que já estava sendo superada nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, teve um grupo de teólogos que começaram a afirmar a ideia de que Deus, ele resolveu, na sua liberdade, sendo Deus livre para fazer o que Ele quer, Deus resolveu, na sua liberdade, dar ao homem a possibilidade, o direito de escolher construir o seu futuro. Então, é mais ou menos assim, Deus é livre, porque Ele é Deus. Então, Ele abre mão do seu conhecimento futuro para permitir que o homem tome decisões e construa o futuro juntamente com Deus. Então, Deus vai agindo de acordo com as decisões humanas. Deus vai permitindo que os homens errem, e nesses erros Ele vai meio que ajustando a direção do caminhar da humanidade, né? Essa teologia ela foi conhecida como teologia relacional, ou teísmo aberto. A ideia de aberto é exatamente essa abertura. Deus não conhece o futuro, ele escolhe não conhecer o futuro, para dar o direito aos seres humanos de escreverem com Ele o futuro. É mais ou menos um autor de novela que escreve a novela até o finalzinho, mas não escreve o último capítulo. Aí a televisão faz uma pesquisa lá, dizendo assim, como é que vocês querem que termine a novela? Como é que vocês querem que seja o último capítulo? Fulano vai casar com Beltrano, vai tal, como é que vocês querem? Aí as pessoas tomam a decisão e aí o autor vai lá e redige de acordo com a direção que o público deu, né? É mais ou menos isso. Deus, Ele é o autor, Ele é Senhor, Ele é Deus, mas Ele escolhe, na sua liberdade, permitir que os homens escolham e construam um futuro juntamente com Ele. Essa afirmação foi feita pelo pastor Ricardo Gondim, na época que houve esse desastre, e ele afirmou, então, que Deus não era responsável por aquele desastre. Deus não estava presente ali no tsunami. E Deus não poderia ter decretado aquela situação. Ali Deus simplesmente assistiu uma situação que foi, na verdade, causada pelos próprios seres humanos, né? E eu me lembro que o reverendo Augusto, os Nicodemos, nessa época, eles tiveram debates muito fortes, debates públicos, inclusive, assim, de encontros e respostas, um falando do outro, né? O Gondim acusando o reverendo Augusto do seu calvinismo, né? Chamando o reverendo Augusto de hipercalvinista, etc. E o reverendo Augusto sustentando nas Escrituras a ideia do Deus soberano, do decreto. Então, essa teologia, chamada teologia relacional, ou teologia aberta, ela faz com que esses textos aqui tenham sentido para essa teologia. Para o teísmo aberto, Deus, de fato, teria se arrependido no sentido de que, ao permitir que os homens tomassem as suas decisões, como tomaram, tanto lá em Noé, quanto depois aqui em Moisés, os homens tomaram suas decisões. Deus disse assim, olha, se vocês me obedecerem, será assim, se vocês não me obedecerem, será assado. E aí o homem, pela sua liberdade de ação, teria escolhido, e Deus, então, teria tomado uma decisão a partir da escolha humana. Poxa, não era isso que eu queria. Eu me arrependi, então, de ter tomado essa decisão, né? Então, seria essa a reação de Deus à ação humana. Meus irmãos, obviamente não é isto que as Escrituras afirmam, não é isso que a nossa teologia reformada defende a partir das Escrituras. Nós entendemos o seguinte, como que nós então justificamos esse tipo de texto? Esse tipo de texto, ele é um texto que aponta aqui para a maneira como Deus se relaciona com o ser humano. Então, na verdade, estes textos, quando tratam do arrependimento de Deus, quando tratam da suposta mudança de Deus, elas não afirmam uma mudança de caráter, elas não afirmam uma mudança de perfeição, mas elas afirmam a mudança
do relacionamento de Deus com essas pessoas. Eu vou explicar de outra maneira. Deus, ele age com ira e justiça contra os pecadores. Ele abomina o pecado. Ele odeia o pecado e o pecador que comete o pecado. E a justiça dele está completamente sobre estes que o rejeitam. Ao mesmo tempo, Deus ama de maneira perfeita aqueles que obedecem a Ele, que são tementes a Ele. Então a ideia é, Deus, ele não se arrependeu em termos de caráter, ele não mudou o seu plano, mas o relacionamento com estas pessoas foi definido exatamente por estas decisões pecaminosas que as pessoas tomaram. Então, não se trata de um arrependimento de caráter ou de plano, mas se trata de, bom, se o homem for obediente a Deus, então ele gozará do amor de Deus. Se o homem for desobediente a Deus, ele experimentará a ira de Deus. Então, quando o texto diz Deus se arrependeu, não é que Deus tenha mudado o seu caráter, mas é uma forma de o texto dizer que ali Deus aplicou, ao invés de aplicar o seu amor, ele aplica agora a sua justiça. Ele decreta a justiça. Por isso, nos textos que nós citamos aqui, esses dois, são textos que estão exatamente em contextos de julgamento. Lá no caso de Gênesis, dilúvio, aqui no caso de Moisés, a retribuição contra o pecado, porque são textos em que Deus muda o seu relacionamento com o seu povo à medida que esse povo obedece ou não à sua palavra. Então, não é uma mudança de caráter, repito, mas é uma mudança no relacionamento. Ou seja, Deus não mudou, mas o tipo de relacionamento mudou. Eu vou dar um exemplo agora prático aqui entre nós. Eu sou obediente a Deus, tenho cumprido a lei de Deus, mas de repente eu começo a pecar. Então veja, Deus não muda o seu caráter, ele permanece bom. Mas quando eu então peco e transgrido a lei de Deus, eu agora deixo de usufruir a bondade de Deus e passo a usufruir a justiça. Percebe? Então a mudança no relacionamento, ela varia. Você pode se arrepender, voltar-se para Deus e experimentar aquilo que é do caráter bondoso de Deus. Mas se você não se arrepender, você vai experimentar do caráter de juízo de Deus. Então, os textos que nós lemos são indicativos, são maneiras de Moisés especialmente, os dois textos são de Moisés, são maneiras de Moisés nos dizer que, embora Deus continue perfeitamente imutável, o relacionamento dele com o ser humano e com o seu povo, com o ser humano lá em Gênesis, com o seu povo aqui em Êxodo, o relacionamento muda. Muda por quê? Porque o homem mudou a sua maneira de se relacionar com Deus. Então, se o homem mudou a sua maneira de relacionar com Deus, Deus, então, agora, ele executa ou a sua justiça ou a sua misericórdia, de acordo com essa decisão, humana de seguir ou não o Senhor. E, além disso, nós precisamos lembrar que o decreto de Deus permanece o mesmo. Depois, hoje não dá tempo mais, mas depois a gente pode citar alguns textos, por exemplo, quando o texto de Êxodo diz que o próprio Deus foi quem endureceu o coração de Faraó. Então, Deus endureceu o coração de Faraó. Quando nós falarmos da soberania de Deus, nós vamos falar sobre isso, Deus soberano. Então, ele cria a dureza do coração de Faraó, ele cria a dureza de coração de Pilatos, ele cria a dureza de coração dos judeus que crucificaram Jesus, exatamente para culpabilizar estas personagens, esses seres ativos na história do povo do Senhor, para demonstrar este caminhar, este fluxo da divindade de ser Deus imutável em seu decreto. Então, Deus tem um projeto claro, imutável, tanto em seu ser quanto em suas obras. E à medida que os homens vão para a esquerda ou para a direita, eles atraem sobre si esta mudança de relacionamento. Então, ora você é um ímpio,
ora você não é um ímpio. E isso vai trazendo para você os aspectos do ser de Deus sobre sua vida. Então, não é Deus quem muda, mas é o tipo de relacionamento que se modifica por meio desta variação. Aqui, só para eu encerrar, veja só como que o pastor Joel Bick, ele traz essa questão do arrependimento divino, né? Ele coloca assim o seguinte: aprendemos que Deus, aí ele coloca entre aspas, se arrepende, fecha aspas, no sentido de que suas ações em relação às pessoas mudam. Seus pecados, pecados das pessoas, trazem seu julgamento irado, mesmo que ele já tenha pronunciado bênçãos sobre elas. Então, assim, eu sou um abençoado do Senhor, nós somos filhos de Deus, nós somos abençoados. Mas se eu quebro a lei de Deus, Ele me julgará com justiça, o meu relacionamento com Ele muda. Não é? Como um pai. Se você tem um bom relacionamento com o seu pai, mas você começa a mentir para o seu pai, começa a tratá-lo mal, ele vai mudar o relacionamento com você. Ele vai te disciplinar de uma maneira distinta, né? E aí o pastor Joel Bick diz assim, portanto, quando dizemos és sempre o mesmo, citando lá o Salmo 102, 27, não queremos dizer que Deus tenha a mesma atitude em relação a todos os eventos, pessoas e ações. Sua natureza imutável torna necessário que Deus tenha atitudes diferentes em relação a situações baseadas em agradá-lo pela justiça ou desagradá-lo pelo pecado. Deus criou a humanidade em um estado de inocência, totalmente agradável a Ele, mas em Adão a humanidade caiu sob a ira de Deus. Então aí é onde ele explica, né? Nesse sentido, o arrependimento de Deus nos pressiona ao arrependimento e refuta a falsa visão de que Deus não expressa nada além da aceitação paterna. Então é exatamente isso, quer dizer, a intimidade do Senhor, ela é reservada para aqueles que temem o Senhor. Mas quem não teme o Senhor atrai sobre si a ira de Deus. Então esta variação ela pode ocorrer. Por isso que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós mudamos de status. Deus passa a nos abençoar de uma maneira diferente. Mas se nós recuamos e não nos arrependemos, Deus nos trata de maneira também diferente. Então é nesse sentido que Deus muda. É no sentido de que Ele pode abençoar alguém por ter obedecido à sua lei e daqui a pouco trazer maldição a esta mesma pessoa a quem Ele abençoou, porque esta pessoa quebrou um aspecto da sua lei. Então Deus muda nesse sentido, no seu relacionamento, mas não muda o seu caráter, né? Então, meus irmãos, eu sei que é um tema não tão simples, né? Mas eu gostaria de provocá-los a essa reflexão, para que depois, nos próximos estudos, a gente retome este tema. Eu ainda quero citar com os irmãos um outro texto, que é lá de 1 Samuel, que trata também de Saul, que aparece também esta mesma imagem, né, do arrependimento, e aí para a gente fortalecer um pouco mais esta ideia, né, de nós sabermos explicar esses textos difíceis da Bíblia, né, que são textos difíceis, não são fáceis, são textos que dependem de uma leitura teológica geral, né, porque, de fato, são textos que podem nos confundir, né, nós podemos ser inclinados a ter uma leitura equivocada, né, a respeito deles. Então, eu paro por aqui, né, por causa do nosso horário. Se algum irmão tiver algum comentário, alguma pergunta...